A graça e paz, meus irmãos. Vamos abrir as Escrituras no Evangelho segundo Mateus, capítulo 8. Capítulo 8, Emílio. Do versículo 5 ao versículo 13. Obrigado, diácono. Deus abençoe. Na nossa Bíblia há um título aí: A cura do criado de um centurião. Mateus, capítulo 8, versículos 5 a 13. Diz assim o texto santo: Tendo Jesus entrado em Cafarnaum, apresentou-se-lhe um centurião implorando: Senhor, o meu criado jaz em casa, de cama, paralítico, sofrendo horrivelmente. Jesus lhe disse: Eu irei curá-lo. Mas o centurião respondeu: Tá certo, só um minutinho. Senhor, não sou digno que entres na minha casa, mas apenas manda com uma palavra e o meu rapaz será curado. Pois também eu sou sujeito à autoridade e tenho soldados às minhas ordens, e digo a esse: vai, e ele vai, e digo ao outro: vem, e ele vem, e ao meu servo: faze isso, e ele faz. Ouvindo isso, admirou-se Jesus e disse aos que o seguiam: Em verdade vos afirmo que nem mesmo em Israel achei fé como essa. Digo-vos que muitos virão do Oriente e do Ocidente e tomarão lugares à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus, ao passo que os filhos do reino serão lançados para fora, nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então disse Jesus ao centurião: Vai-te, e seja feito conforme a tua fé. E naquela mesma hora o servo foi curado. Oremos. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, o Senhor já tem falado conosco, através da tua palavra lida durante todo o culto, através dos louvores, dos hinos, das orações, mas nós te pedimos agora, em nome de Jesus, fala-nos mais claramente, através da leitura e exposição da tua palavra. Que teu servo seja instrumento do Senhor e que os ouvintes possam estar com o coração aberto pelo próprio Espírito Santo para receberem essa palavra, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu tenho falado sempre, como nós estamos transmitindo o nosso culto sempre pela internet, sempre através do YouTube, então algumas frases minhas são repetitivas. Você que é crente, que está aqui na igreja, já sabe, mas quem tem em casa precisa aprender. Toda vez que um pregador lê a Bíblia para pregar, você lê com ele e deixa a Bíblia aberta, não fecha a Bíblia, para você ir acompanhando se ele está expondo verdadeiramente como está nas Escrituras. Este texto aqui de Mateus 8, ele é repetido por outro evangelista, Lucas, no capítulo 7, de 1 a 10. Por isso, no decorrer dessa mensagem, diversas vezes eu vou recorrer a Lucas. Eu vou estar sempre fazendo paralelo entre Mateus e Lucas, porque é o mesmo texto, com óticas alguns detalhes que estão aqui não estão lá, ou que estão lá não estão aqui. Então, esses textos, eles não são contraditórios, eles se completam como exposição fiel da palavra de Deus. Amém? Amém. Tendo dito isso, eu quero lembrar uma segunda coisa importante. Esse momento da história é o momento do Império Romano. O Império, na verdade, os romanos, na verdade, já tinham se expandido pelo mundo desde mais ou menos 200, 220, 230 antes de Cristo, quando deu início
a República Romana. Quando fala da República Romana, as pessoas vão lembrar logo, por exemplo, de Júlio César, que foi um senador, que foi um general, e que depois do primeiro triunvirato, ele se torna ditador de Roma. Imperador não, mas ditador. Esse período é o período que Roma se estende pelo mundo. Roma conquista todo o mar Mediterrâneo. Por isso, em latim é a língua romana. Por isso, em latim, eles diziam mare nostrum. O mar é nosso, se referindo ao mar Mediterrâneo. Isso vai ser importantíssimo para nós entendermos alguns detalhes deste texto. Os romanos agora no Império, desde 27 a.C., os romanos haviam dominado, como eu disse, o mundo, e também Antioquia, também, e havia dominado Israel. Por isso é muito comum nos evangelhos nós encontrarmos a figura do governador. Nós estamos naquela semana que o pessoal chama de Semana Santa, ou Semana do Sacrifício, ou da Paixão de Cristo. Aí as pessoas vão ouvir falar de Pôncio Pilatos. E aí vão ficar naquela contradição. Quem manda mesmo é Pôncio Pilatos ou é Herodes? Herodes era um rei local, enquanto Pôncio Pilatos, ele era o representante do Império Romano. Era aquele que era a maior autoridade naquele lugar. Então, para os romanos, a figura do pretor, a figura do senador, a figura do governador era importante. E entre eles havia uma divisão no exército que era interessante. Primeiro, as legiões. Legiões era como um grande exército, 3.000 soldados faziam parte de uma legião. E um grupo menor, de 100 soldados, formava uma centúria. Quem era o centurião? Aquele comandante, aquele capitão que comandava 100 homens. É dessa figura que o texto bíblico está falando. Então, primeira coisa que é importante nós sabemos sobre essa pessoa. Primeiro, ele não era judeu. Ele era estrangeiro. Há pouco nós lemos sobre a mulher sírio-fenícia. Lembra da sírio-fenícia? O texto já diz, ela é sírio-fenícia. Ela é uma estrangeira. Olha, lá da região de Jezabel, ela é lá daquela região, né? Mas o evangelho a alcançou, como o evangelho neste texto vai alcançar o centurião, mostrando que desde a eternidade Deus havia anunciado o evangelho a Abraão, mas não era somente para Abraão, era que para a partir de Abraão ele alcançasse pessoas de toda a terra. O Salmo 117 vai nos lembrar, louvai ao Senhor, na tradução, na revisão, na edição revista e corrigida, diz assim, louvai ao Senhor todas as nações, louvai-o todos os povos. Mas na nossa versão, que é a revista e atualizada, diz assim, louvai ao Senhor todos os gentios, louvai-o todos os povos, ou seja, a mensagem do evangelho partiria dos judeus e alcançaria todas as nações. Isso está se cumprindo neste texto. Por isso a importância de nós sabermos que o centurião era um estrangeiro. Eu não vou falar mais do centurião como estrangeiro. Toda vez que eu citar o centurião, vocês vão lembrar, ele é estrangeiro. Esse centurião, então, se torna um exemplo de cristão. Na nossa linguagem comum, popular, assim, ele se converteu e se tornou crente. E como crente, ele se tornou um exemplo para todos nós em todas as épocas. Por isso sua história ficou registrada nos evangelhos. Como é, então, que o centurião pode ser um exemplo de cristão?
Em que, de que forma, qual foi a sua atitude que nós devemos olhar para ele, entender e imitá-lo? A primeira coisa é que ele demonstrou amor ao próximo. Vejam aí, versículos 5 e 6. Vamos ler juntos? Versículos 5 e 6. Tendo Jesus entrado em Cafarnaum, apresentou-se-lhe um centurião implorando: Senhor, o meu criado jaz em casa, de cama, paralítico e sofrendo horrivelmente. A palavra criado aí, irmãos, pode ser substituída por servo e pode ser substituída por escravo. A Bíblia nos conta que este homem amou aquele escravo. Amou no sentido de se importar com ele. É como se tivesse sentindo a sua dor, como se tivesse sentindo a sua necessidade. O evangelista Lucas, lá no capítulo 7, como eu falei para os irmãos, Lucas 7, 2 e 5, nos dá uma informação ainda mais preciosa. Diz assim: o servo de um centurião, a quem esse muito estimava, a quem este muito apreciava, a quem ele muito amava. Ou seja, Lucas faz questão de dizer que ele amava aquele servo. E diz mais tarde, quando ele vai mostrar a trama dessa cura, desse milagre, ele dá um testemunho sobre o centurião. Diz assim: porque ele, o centurião, no versículo 5, é amigo do nosso povo. Ele mesmo nos edificou uma sinagoga. Olha que coisa gloriosa, irmãos. Um estrangeiro, um gentio, que ama aquele escravo, e um gentio que, ao estar em Israel, manda construir uma sinagoga para os judeus. Então era alguém, pastor Cândido, que estava demonstrando amor nas duas vertentes. Não quer dizer que ele já se converteu, mas significa que o Espírito Santo está trabalhando no seu coração. Irmãos, muitas vezes o amor de Deus está precisando ser derramado na igreja. A gente não fala do derramamento do Espírito Santo, não fala do enchimento do Espírito Santo, pois quando o Espírito Santo é derramado, quando ele nos enche também de amor, porque amor é fruto do Espírito Santo. É por isso que João mais tarde vai dizer: irmãos, amemos uns aos outros, porque o amor vem de Deus, e todo que ama é nascido de Deus. Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Então João, lá mais tarde, está fazendo a aplicação do amor de Deus no coração do homem. Quem ama a Deus também ama a seu irmão. E esse irmão aí, na palavra de Cristo Jesus, é o próximo. Lembra da parábola do bom samaritano? A discussão entre os escribas e os fariseus era assim: qual é o maior dos mandamentos? Aí Jesus diz: o maior é esse aqui, ó, amarás o Senhor teu Deus e amará o próximo como a ti mesmo. E aí alguém desavisado, ou esperto, ou bandido, querendo enrolar, Jesus diz: e quem é que é o meu próximo? Jesus então conta a parábola do bom samaritano, e ao terminar aquela parábola ele pergunta: quem foi o próximo do samaritano? Ou melhor, quem foi o próximo daquele que caiu no caminho? O intérprete da lei, cheio de preconceito, cheio de si, diz assim: aquele que agiu com benevolência com ele. Esse é o próximo. Prestemos atenção, irmãos. Nós precisamos praticar o amor. E eu quero dar uma ênfase em praticar o amor no sentido de levarmos a palavra de Deus para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Hoje de manhã, na introdução da lição da escola dominical,
pastor Paulo citou lá o Timóteo, falando do socorro às viúvas, e falou das características das viúvas, e ali é um aspecto importante do amor. Mas existe um amor que está acima de qualquer coisa, que é o amor que vai levar as pessoas ao arrependimento, a conhecer a Jesus como Salvador. Irmãos, o mundo está caminhando a passos largos para o inferno. As pessoas estão se perdendo. E aí, pastor Paulo nos lembrou de manhã, nós muitas vezes oramos, dobramos os joelhos, oramos pelos nossos filhos, oramos pelos nossos sobrinhos, oramos pelos nossos irmãos, oramos pelos nossos vizinhos, oramos pela boca do rio e pedimos: Jesus, salva a boca do rio. E quantas vezes a nossa boca está fechada, porque nós não levamos a palavra de salvação, a palavra de vida eterna, a palavra de esperança, não levamos a palavra, o ano aceitável ao Senhor. Então as pessoas não sabem sobre o pecado, as pessoas não sabem sobre o juízo de Deus, e as pessoas desconhecem sobre o tão grande amor de Deus. Então eu quero desafiar os irmãos, por exemplo, nessa semana, que é chamada de Semana Santa, não se cale, aproveite a oportunidade. A minha família, por exemplo, a família de minha mãe, meus irmãos, eles ainda mantêm a tradição católica. Lá ninguém é católico, mas mantém a tradição. Então vai ter o peixe, vai ter não sei o quê, e aí mistura com a cultura baiana, vai ter caruru, vai ter vatapá, e eu vou estar lá, no meio daquele negócio, mas vai ser a oportunidade de dizer: não adianta comer, não adianta se privar da carne, se nós também estamos nos privando do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quando você anuncia a salvação, quando você anuncia o juízo de Deus, quando você anuncia o perdão dos pecados, você está demonstrando, você está praticando o amor, mostrando o caminho da salvação. E Jesus diz em João 13, versículos 34 e 35, novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. E Jesus conclui essa frase aqui, ou esta ordenança, este mandamento, dizendo: nisso conhecerão que sois meus discípulos. Por falar em línguas? Por fazer sinais e milagres? Não, nisso conhecerão que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns para com os outros. Amém? Que nós pratiquemos o amor, não só de sentimento, não só de palavra, mas nós demonstremos o amor na prática. Como é, então, que o centurião pode ser tomado como exemplo para o cristão? Em segundo lugar, ele reconheceu a autoridade de Jesus. Vejam comigo aí, versículo 8 e 9. Todos juntos, versículo 8 e 9. Mas o centurião respondeu: Senhor, não sou digno que entres em minha casa, mas apenas manda uma palavra e o meu rapaz será curado. Pois também eu sou sujeito à autoridade e tenho soldados às minhas ordens. E digo a esse: vai, e ao outro: vem, e ele vem. E ao meu servo: faze isso, e ele faz. Que coisa gloriosa, irmãos. Este homem, ele reconheceu que estava diante de alguém que era mais autoridade do que ele. Tiago, eu não estou fazendo um paralelo com Lucas, ou Lucas vai dizer uma coisa assim: olha, ele nem foi. Isso vai ser o próximo ponto do sermão. Lucas disse: ele nem foi ter com Jesus. Ele disse assim: esse cara é a autoridade da autoridade. Alguém vá lá e me represente, que são os anciãos. Eu vou ver isso daqui a pouco. Sabe o que significa, Jonilson? Aquele cara que era a autoridade encontrou alguém que tinha uma patente superior a ele. Aleluia. Você crê nisso, meu irmão? Pôncio Pilatos gaguejou, se atrapalhou,
Porque Pôncio Pilatos diz assim: você não sabe que eu tenho poder para te soltar e te crucificar. Botou Jesus em xeque, né? Pois Jesus estava pronto para dar o cheque-mate, dizendo: nenhuma autoridade teria sobre mim se do alto não lhe fosse dada. Ou seja, Jesus estava dizendo a Pôncio Pilatos: meu pai é maior do que você e maior do que o seu imperador. Aquele que lhe deu autoridade para ser governador romano, o meu pai, está acima de você e dele. Então se prepare, porque você está de fato diante do Rei dos Reis, diante do Senhor dos Senhores. E é intrigante que quando estudamos os evangelhos, todos passam a reconhecer isso, inclusive os demônios. Nós lembramos dos gadarenos, por exemplo, quando Jesus se aproxima e os demônios então clamam, dizendo assim: vieste nos atormentar antes do tempo. Então Jesus é Senhor sobre os demônios. Os demônios lhe obedecem. É verdade que eles são rebeldes, mas quando Jesus dá uma ordem, eles não podem refutar a esta ordem. Jesus é aquele que manda sobre a natureza. Sabia disso? O pessoal diz assim: olha, esse daqui é das águas, esse aqui é das águas doces, esse daqui é das águas salgadas, esse aqui é dos ventos, essa daqui é dos raios. Isso é coisa de baiano, né? Tem orixá para tudo, para isso, para aquilo, para aquilo. Jesus está diante de uma tempestade e diz: acalma-te, emudece, cala a boca. E o vento calou a boca. E a onda ficou calma, a ponto dos discípulos olharem um para a cara do outro e dizer assim: quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Quem é esse? Na própria Cafarnaum, em outra passagem, vai estar aqui no decorrer da mensagem, quando trazem o paralítico, Jesus então diz: perdoados estão os teus pecados. Gera uma celeuma, porque eles estão dizendo: só Deus pode perdoar pecados. Jesus está respondendo para eles: eu sou Deus, e para que vocês saibam que eu tenho poder para perdoar pecado, porque só Deus pode perdoar, e eu sou Deus, então eu estou te dizendo: levanta-te e anda. Aleluia. Ô irmãos, nós temos reconhecido a autoridade de Cristo. Todo crente reconhece, né? Nós temos reconhecido a autoridade de Cristo. Porque quem reconhece a autoridade de Cristo obedece a Cristo. Quem reconhece a autoridade de Cristo não só se curva diante desta autoridade, mas obedece às ordens desta autoridade. Aqueles que ouvem, as minhas ovelhas ouvem e me seguem. Você tem seguido a Jesus? Você tem obedecido a Jesus? Você tem guardado os mandamentos de Jesus? Você tem observado os mandamentos de Jesus? Mateus, capítulo 28, versículo 18, na grande comissão, Jesus diz assim: Jesus, aproximando, falou-lhes dizendo: toda autoridade me é dada no céu e na terra. Ele está dizendo aqui: olha, se alguém ainda tem dúvida, depois da ressurreição, a glória que eu tinha com meu pai antes, estado de glória, isso é pastor Paulo explicando teologia, estado de glória, né? Depois eu passei pelo estado de humilhação, porque eu tirei a roupa de Deus, né? Não julguei por usurpação ser igual a Deus, me tornei servo, me encarnei, fui obediente até a morte, e morte de cruz. Agora glorificado, toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Jesus está ao lado do trono de Deus. É uma expressão que nós evangélicos usamos: olha, a manjedoura está vazia, ele não está lá, não está lá no presépio. A cruz está vazia, ele não está lá não, ele não vai continuar crucificado. O sepulcro está vazio, ele ressuscitou, mas o trono
O trono está ocupado porque Jesus reina e reinará para sempre e sempre. Aleluia. Então não há causa difícil na sua mão, porque Ele é o Senhor. Mas não é Senhor só dos milagres. Ele é o Senhor que comanda. Como é então que este centurião pode ser tomado como um exemplo para o cristão? Em terceiro lugar, ele reconheceu ou ele demonstrou humildade na súplica. Vejam comigo, versículo 8. Todo mundo lendo o versículo 8. Mas o centurião respondeu: Senhor, não sou digno de que entres em minha casa, mas apenas manda com uma palavra e meu rapaz será curado. Vamos pensar, irmãos, um pouco como humanos comuns. Se o governador da Bahia, ou o prefeito de Salvador, ou o presidente da República, mandasse para você um zap, ou um telegrama ninguém manda mais, uma carta, timbrado, oficial, mandasse uma delegação, um oficial de justiça, dizendo assim: Angélica, vou almoçar na sua casa sábado. Aí eu queria você dizer: olha, eu não vou estar aqui não, vou estar em Piaba. Queria ver. Ousada. Gente, nós estamos falando numa dimensão muito pequena, muito humana, do que está acontecendo aqui. O Evangelho de Lucas, olha Lucas de novo, Lucas 7, 6, aparece uma coisa interessante. Então Jesus foi com eles. Já perto de casa, o centurião enviou-lhe amigos para lhe dizer: não incomodes o Senhor, porque eu não sou digno que entres em minha casa. Sabe o que significa aqui, João Nilson? Que Lucas nos dá um detalhe. Esse centurião, ele não foi ter com Jesus. Ele foi ter através dos anciãos. Olha, vocês vão lá, conversa com ele, né, pede a ele por mim e tal. Os anciãos foram e falaram, e Jesus, então, se eu vou lá pessoalmente. Quando o centurião soube, pelo amor de Deus, como é que o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Deus de toda a terra, vai vir na minha casa? Corre lá, gente, avisa ele logo que nem venha. Não é porque eu não quero, não, é porque eu não sou digno. Eu sou o pior dos pecadores. Não é isso que o apóstolo Paulo diz? Que a palavra da cruz é essa, que a palavra do evangelho é essa, que Jesus veio ao mundo para isso, para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal, o mais miserável, o mais ordinário. Não é isso que Isaías fala quando contempla a santidade e a glória de Deus? Ele diz: rapaz, ai de mim, vou perecendo, vou morrer, porque meus olhos viram a glória do Senhor, viram Deus do exército, viram os santos dos santos. Eu sou um homem de lábios impuros e moro no meio de um povo de impuros lábios, ou seja, eu não sou digno. É o contrário, irmãos, do que muitas igrejas têm ensinado aí, de um evangelho que tem sido ensinado, de que o crente, que é filho do rei, vai se levantar e botar o dedão na cara de Deus e dizer a Deus: eu não admito, eu não permito, eu não aceito, né? Eu determino. Eu penso essas pessoas falando com Deus e Deus se tremendo lá de medo, porque o indivíduo agora acha que ele é senhor do Senhor, porque é ele que diz o que não admite que Deus faça, e é ele quem determina o que Deus faz. Jesus Cristo, em Lucas capítulo 18, de 13 a 14, nos conta a parábola do fariseu e do publicano. O fariseu parece que é um crente neopentecostal. Chega lá no culto, diz: ó Senhor, olha, sou crente, não falta os cultos, mesmo culto de oração,
dou dízimo, e faço isso, e faço aquilo outro, e jejuo, não sou como os outros homens pecadores. Pronto, esse aí era o digno, esse aí era o cara. Esse é o cara que acha que já está no céu, não está nem na porta do céu, ele está no céu. Do Emily, Mel, agora não, depois de conversa. Esse puritano, esse fariseu, é aquele que acha que já está no céu, não está nem na porta do céu, já está no céu. Do lado dele está um publicano, que não conseguia nem levantar a cabeça para olhar para o céu, de vergonha. Ele iria ser propício a mim, Senhor. Ele está falando, tem misericórdia de mim, Senhor. Tem misericórdia de mim, Senhor. Senhor, tem misericórdia de mim. Senhor, eu não preciso mais nada. Senhor, tem misericórdia de mim, Senhor. Eu não consigo dizer mais coisa. Senhor, tem misericórdia de mim, Senhor. Jesus diz, este, se referindo ao último, desceu para casa justificado e não aquele. Ou seja, Jesus estava nos ensinando que diante de Deus, aquele que se humilhar será exaltado, mas aquele que se exaltar será humilhado. Isso é uma lição que Jesus nos dá lá no capítulo 18 do Evangelho de Lucas. Irmãos, prestem atenção como é importante isso. Esse homem, ele não está determinando a Deus, ele está pedindo. E a expressão utilizada aqui pelo evangelista, ele está suplicando. E na sua súplica ele diz, eu não sou nem digno, eu não devia nem estar na sua presença pedindo, eu nem mereço. Isso é a base da doutrina da nossa igreja, a doutrina da graça, porque a doutrina da graça, ela é antecedida, quem vai anteceder ou preceder, não vou ficar nessa briga, aí ó, pela nossa miserabilidade, nossa culpabilidade, nossa corrupção total. Diante de Deus nós não somos dignos, é verdade. Por isso nós clamamos pela sua graça, pela sua misericórdia. Como então esse centurião pode ser tomado como exemplo para os cristãos? Em quarto e último lugar, ele exerceu sua fé. Ou ele colocou sua fé em prática. Vejam aí, versículo 8, versículo 10 e versículo 13. Versículo 8, todos juntos. Mas o centurião respondeu, Senhor, não sou digno que entres em minha casa, mas apenas manda uma palavra e o meu rapaz será curado. Para um pouquinho aí. Manda o quê? Uma palavra. Olha, o senhor não precisa nem fazer uma sacudidela. Não precisa nem desmaiar, nem gritar. Se o senhor der uma palavra aqui, meu servo vai ser curado lá. Não teve rosa ungida, não teve lenço ungido, não teve bala ungida, não teve martelo celestial, não teve banho de descarrego, não teve banho dos 318. O Senhor dê somente o quê? Uma palavra. Na linguagem jurídica, pastor Cândido, é publique-se e cumpra-se. Lá na linguagem do quartel, eu não sei como é. Eu sei que o oficial superior dá uma ordem, manda quem pode, obedece quem tem juízo. Então o centurião está dizendo, mande uma palavra. Os irmãos lembram do Gênesis? Haja luz. E o que aconteceu? Foi o que aconteceu, irmão? Houve luz. Haja luz? Houve luz. Ele só deu uma palavra. Versículo 10, todos juntos. Ouvindo isso, admirou-se Jesus e disse aos que o seguiam, em verdade vos afirmo que nem mesmo em Israel achei fé como essa. Olhe, gente, repetiu aquela palavra da mulher sírio-fenícia. É a mesma expressão.
Porque ela vem clamando, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Parece Bartimeu, né? A oração dela, mas ela é uma gentílica. Então, havia muito misticismo ali ainda. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, minha filha está doente. Jesus, filho de Davi. E Jesus faz de conta que não está ouvindo. Parece que Deus não está ouvindo, viu, Raimundo da Santana? Tem hora que a gente assim, será que Deus está ouvindo? Parece que ele não está ouvindo. Aí os discípulos tomam a frente. Não, senhor, ouça. Jesus, não vou ouvir não, porque eu vim para as ovelhas pedidas da casa de Israel. E aí acontece uma coisa maravilhosa, irmãos. Ela adorou, adore a Deus. Ela adorou, né? Fez a oração dela agora com a adoração. Ela se reverenciou, se derramou diante de Jesus. E Jesus então faz aquela ilustração. Não é certo dar comida dos filhos aos cachorrinhos. Aquela mulher humilhada, igual o centurião, humilhado diante da autoridade, diz, mas os cachorrinhos também comem das migalhas que caem da mesa do seu Senhor. Aí Jesus diz, olha, rapaz, eu não encontrei fé como essa em Israel, de alguém se sentir diante de Deus tão humilhado como um cachorrinho que quer comer das migalhas. Jesus, então, dá um testemunho da fé deste homem. Irmãos, isso é magnífico. Ler isso aqui é magnífico. Deus estava dando testemunho da fé de uma pessoa. O pastor Paulo de manhã falou de Jó, não falou de Jó? Quem deu testemunho de Jó não foi ninguém, não. Quem deu testemunho de Jó foi Deus. Olha, tem visto meu servo Jó? Homem fiel, temente, que se desvia do mal. Então, quem deu testemunho de Jó foi Deus. Jesus está dando testemunho agora desse centurião, dizendo ele é um homem de fé. Nem Israel eu vi fé como essa. Versículo 13, todos juntos. Então disse Jesus ao centurião: vai-te e seja feito conforme o quê? E aí Mateus conclui dizendo, e na mesma hora o servo foi curado. Angélica, há uma coisa maravilhosa aqui. Não sou eu que curo. Não é pastor Paulo quem cura. Nem pastor Cândido, nem Jonilson, nem Asaf. Quem cura é o Senhor. Quando a gente pede com fé, conforme a sua vontade, não é a minha vontade, conforme a vontade dele, ele opera e realiza coisas grandes e firmes que nós não sabemos. Nós precisamos praticar a fé, colocar a fé em operação. O grande problema é que muitas vezes, na hora de exercitar a fé, a gente duvida, a gente pede vacilante. Por isso, muitas vezes, nossas orações não são respondidas. Não é que Deus não as ouve, é que Ele não nos responde, muitas vezes, por causa da nossa falta de fé. Mateus, capítulo 9, 2, é aquele texto do paralítico. De Cafarnaum. Eles estão indo, Raimundo da Santana, com o paralítico, e os amigos estão carregando o paralítico, e abrem, não conseguem entrar na casa, e abrem lá o telhado, e desce, e Mateus 9,2 diz assim, e eis que trouxeram o paralítico deitado num leito, e o texto diz, vendo-lhes a fé. É intrigante, Tiago, que eu não sei se o paralítico teve fé, mas aquela turma toda da UPH que estava ali, teve fé, porque Jesus olhou e viu neles uma coisa. Jesus via a maldade dos fariseus, mas via a fé no coração. Percebe como isso é magnífico? Jesus viu a fé, e por causa da fé, Jesus operou. Gente, a oração e a fé
ela não muda, elas não mudam o coração de Deus. Tem crente que diz isso, viu? A oração muda o coração de Deus. Deus não quer lhe dar, mas se você orar e você tiver fé, Deus vai mudar o coração. Não é verdade, não. O coração de Deus está pronto para agir. As mãos de Deus estão prontas para abençoar. É o seu coração que está duro. Por isso você precisa exercitar fé. E quando você não tiver fé, você tem que orar pedindo fé. E quando você não quiser orar, ore pedindo a Deus que lhe dê vontade de orar. Olha, irmãos, eu não estou com vontade de orar hoje, não. Ore. Diz assim, Senhor, eu não estou com vontade de orar, não. Então desperta em mim o desejo de orar. Esse centurião é para todos nós, irmãos, hoje, um exemplo de um cristão, porque ele apresenta aqui todas as virtudes que um cristão verdadeiro deve ter. Demonstrar amor pelo próximo, amor pela casa, pela família, pela igreja, por aqueles que estão no mundo perdido. Este homem aqui, ele reconheceu a autoridade de Cristo sobre todas as coisas e sobre aquela enfermidade. É por isso que ele busca Jesus, mesmo que seja através de outras pessoas. Este homem aqui demonstra uma humildade, uma dependência exclusiva do Senhor, porque ele diz, eu não sou nem digno que entre na minha casa. Mas este homem pega a sua fé agora e coloca em prática. Que ele seja para nós um bom exemplo de um cristão, que olhemos para o exemplo dele e o imitemos, para que nós possamos também receber do Senhor esta palavra. Não cheie Israel uma fé como essa. Que Deus nos abençoe. Pastor Cândido, abençoe.